Boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu querido irmão Macai, que compôs essa música, Cariri, Chocó, Fucachó. Boa noite, meu querido, minha querida, você que está aqui, que é chamando a aldeia, ou que ainda não é, ou que nunca será, também não tem nenhuma importância. Agradeço e abençoo a sua presença. Estamos aqui em mais um programa da aldeia, buscando aprender, crescer, desenvolver um pedaço que nós compreendemos da consciência crística, porque eu não consigo entendê-la toda, eu não tenho competência para isso, mas dentro daquilo que eu consigo entender, daquilo que me é intuído, eu vou tentando levar a mensagem conforme ela cai no meu coração, para que haja uma reflexão. Semana passada fizemos um programa que deu uma repercussão muito boa, né? As mudanças começaram, né? Estamos num profundo momento do início da mudança e elas vão se intensificar porque a Mãe Terra precisa se curar dos desalinhos que a gente praticou no seu solo, do seu eixo que foi, por causa, segundo se sabe, de uma explosão atômica, desequilibrou 44 graus, estaria agora por volta de 24, 23, ela tem que entrar no eixo. E para entrar no eixo, ela usa a energia dos seus elementos, que é a sua energia primordial, o elemento fogo, o elemento ar, o elemento água e o próprio elemento terra, para colocar ordem divina naquilo que foi tirado, porque ela precisa estar no seu eixo de novo, e não assim, e nesse eixo divino ela vai subir para a quinta dimensão e levar todos os corações e mentes que estiverem disponíveis a subirem junto com ela. Agora é inevitável o que está acontecendo. Eu não tenho mais controle de nada, eu nunca tive, mas agora principalmente. E agora é o momento de esse eu é eu, você e todos, né? De nós aprendermos a usar verdadeiramente o nosso livre-arbítrio e fazermos a eterna e definitiva escolha. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o meu futuro? E interessante que nós vamos falar do futuro daqui a pouquinho, em seguida. O futuro que não existe. Eu vi essa frase de alguém do povo das estrelas. O futuro não existe. E se o futuro não existe, eu tenho agora o meu eterno presente para aprender a lidar e a trabalhar. Mas hoje ainda é segunda-feira, dia do segundo raio dourado, amor, sabedoria. Dá uma fechadinha no teu olho, inspire devagar e profundamente. Vá buscando a essência da criação divina que está em você, no teu coração, não na mente. No coração está o amor, a generosidade, a compaixão, a calma, a paz e tantos outros atributos divinos. Inspire no coração e através do coração nós vamos nos conectar aos queridos Mestre Confúcio, Arcanjo Jofiel e Constância, pedindo a misericórdia deles para que possam dispensar sobre todos nós que estamos em sintonia agora com essa energia, não importa quem está ao vivo na segunda-feira ou no outro momento, a energia do segundo raio amor sabedoria, para que ela desça sobre nós e envolva meu corpo mental, trazendo amor, sabedoria.
corpo emocional, corpo etérico. E ela chegue no centro da cabeça, no chakra da coroa, desça pelo canal interno, passe pelo meu sistema nervoso central e periférico, minha corrente sanguínea, vai envolvendo todos os órgãos e parando em nosso coração, na sagrada chama trina, em que o dourado é a energia do meio, azul, dourado, rosa, e aumente a minha consciência do amor e sabedoria, para que ele me ajude a curar das ilusões que tanto, às vezes, me colocam em sofrimento e me fazem ficar pequeno se eu sou do tamanho de Deus. Você já pensou nisso? Você é do tamanho de Deus. Você não é menor do que Ele, porque você foi feito à imagem e semelhança. O que precisamos apenas é adquirir a consciência que está escondida dentro do coração, porque as ilusões da matéria, as manipulações, tiraram a presença do divino dentro de nós. Quando Cristo, sagrado, interpretado pelo Mestre Jesus, se manifestou e disse: eu e o Pai somos um só, era isso que ele está falando. Eu e você e todos que não nos conhecem, somos um só com o Pai. Porém, nós ficamos presos no quê? Competição, julgamento, desejo de poder, necessidade de eu ser mais, ou na restrição da minha incompetência, me sentindo pequeno, sem poder nenhum, que eu não sirvo para nada, ou me vitimizando, achando que eu sou uma porcaria, porque o mundo e as pessoas não fazem do jeito que eu quero. São tantos os enganos, meu querido, minha querida, que a gente tem vivido, cometido e participado. Eu, você e todos os outros. Toda a sociedade humana de mais de 8 bilhões de pessoas que estão aqui num corpo físico. Então, por isso, minha linda, meu lindo, hoje nós vamos falar que o futuro não existe. O futuro não existe. Na última quinta-feira agora, na roda de cura, a Viviane, fez uma roda e fez uma palestra maravilhosa. Ela trouxe uma lembrança de algo que o Dr. Freud falou. O Dr. Freud falou há eu acho que 110 anos atrás, hein? A genialidade dele, né? O inconsciente, ele diria que o ser humano tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. O consciente é que eu vivo aqui agora, o pré-consciente é um pedaço meu que tem um pouco de clareza, às vezes não, e o inconsciente, ele se manifesta em mim, traz pensamentos e sensações em mim que eu não estou esperando, eu não controlo, nenhum controle sobre o inconsciente. E até hoje, todos os que vieram depois do Dr. Freud, que foram seguidores ou desbravadores do caminho da psiquiatria e da psicologia, ninguém desmentiu isso. O inconsciente existe em cada um de nós, mas ele é atemporal. O inconsciente despreza a ideia do tempo. O inconsciente não tem tempo. Ele despreza a ideia do tempo porque ele é. Porém, o inconsciente para cada um de nós, eu e vocês, eu e nós, ele é produzido pelo tempo. E o tempo também não existe. O tempo é. Me veio lá na quinta-feira, enquanto a Vivi fazia a palestra dela, alguma coisa começou a fazer para preparar, né? Já tinha vindo durante o dia, né?
tá vendo, a quarta-feira fala o tempo, o futuro não existe. E ela abriu mais ainda, com a palestra dela, ajudou o conceito do tempo. Então ela falou de Einstein, falou de outros teóricos, que eu não lembro o nome agora, sobre o conceito do tempo. Então, o tempo e espaço está ligado a uma necessidade da terceira dimensão. E me veio lá na quinta-feira aquela definição que eu já ouvi há muito tempo atrás e que eu tento segui-la e entendê-la, não sei se eu entendi ainda, a definição de Deus. Deus é. Não há mais nada que você possa dizer, Deus é. Eu sou, Deus é. Lembra, Jesus, eu sou o que eu sou? Você é o que você é, e Deus é. Porque você é originário desse Deus Criador, dessa fonte Pai e Mãe. Herdamos tudo dele, porém está encoberto por um conjunto de camadas de experiências da sombra que nós vivemos. É, a sombra que foi colocada propositalmente por essa fonte chamada Deus, para que eu criasse um movimento, porque enquanto eu me percebi vivo, que tive o sopro divino, eu passei a existir, eu fiquei em êxtase, porque eu era puro amor. E a fonte Deus, Pai e Mãe, ao observar que eu, você e os outros estávamos em êxtase, ele pensou, segundo eu aprendi, mas tem alguma coisa que ainda não está bom. Porque eu criei todos esses pedaços meus para compartilhar a vida. Eu consegui ter essa percepção desse amor, desse bem, da criação. Aí eu crio pedaços meus que estão em êxtase. Eu vivi a experiência de me tornar Deus. Eu fui desenvolvendo uma teoria minha, né? Tá? Não leve muito a sério o que eu vou falar, mas pode ser que tenha um fundo de verdade. Eu vivi a minha experiência de me tornar Deus. Eu cresci, fui aprendendo e virei o Criador. Aí eu crio uma obra igual a mim, mas essa obra igual a mim não fez nada, não viveu a experiência. Ela está pronta no êxtase que eu estou. Só que o êxtase que eu estou me dá a competência de desenvolver uma grande capacidade de criar. Eu sou o criador da vida. E quem eu criei, eu, você e os outros, não criam. Estão em êxtase. Aí ele teve a ideia, ele colocou a sombra. E você em mim. Sabe aquela sombra chata que você tem? A sua vaidade ou a minha, a sua arrogância ou a minha, o seu desejo de poder ou o meu, achar que está certo e outro está errado. Eu também sou assim às vezes. A rigidez, o medo, a tristeza, a depressão, a vítima, são tantas coisas, são mais de 50 se a gente for nomear aqui agora, que são os lados sombra. E aí eu me encantei e fiquei preso no lado sombra, intuindo uma coisa muito sagrada. Nós intuímos até agora o poder de Deus em nós. Porém, o poder que eu comecei a manifestar não é o poder do amor, o poder de compartilhar, o poder do perdão, da generosidade, da aceitação. É o poder de fazer da minha imagem e semelhança do meu jeito, não respeitando você que é o outro. Ou batendo de frente quando você quer a mesma coisa, não conseguindo compartilhar, tentando tirar a esposa, o marido, o boi, o camelo, a cabra, a terra, a casa, a propriedade, o teu trono, o meu. Nós vivemos isso. Então o Pai quis a experiência. E ele permitiu que a gente fosse vivendo
Concluiu também que a experiência seria desenvolvida quando eu tivesse algum corpo, porque eu era essência, só luz. E a luz estava em êxtase. E aí eu fui ganhando um corpo, sei lá, nona, 10ª dimensão, 11ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª e 3ª. Chegamos aqui na experiência mais dura. Só que o futuro nunca existiu, porque Deus é. Se Deus é agora. Como é que a gente vai ter futuro se Deus é? Pensa um pouquinho. Acredito que tem uma... Você deve ter mais de 2 neurônios, porque eu descobri que eu tenho 2, já fiquei feliz. É provável que você tenha um terceiro. Vamos lá. Deus é. Será que você entende esse conceito de Deus é? Bate aí no teu coração. Use a tua inteligência, que ela é grande, provavelmente maior do que a minha. Deus é. Aí vem uma pergunta, que é o título do programa de hoje. O futuro não existe e por que somos tão ansiosos? Veja, desviaram a nossa rota, desviaram o nosso caminho. O caminho que poderia ter sido assim, quase reto, ele pegou vieses obscuros. A busca pelo poder, a manipulação das pessoas, a mentira, a inveja, a necessidade de eu ser mais. Pode ser mais alto, mais pequeno, mais loiro, mais moreno, mais bonito, mais feio, mais inteligente. Necessidade de ser mais. Isso provocou uma crise enorme na nossa sociedade, na nossa consciência e em toda a civilização galáctica. Que alguns como nós, que exageramos na busca do poder. Ei, terráqueo, terreno, ser humano igual Irineu. Esse, ser um conquistador cósmico babaca não foi só eu que fui, não. É que eu sei que eu fui. Por isso que eu tomo cuidado para tentar me consertar, porque foi milhares de anos de desespero e de falta de generosidade, compaixão, caridade. Mas você talvez foi também. Aí tentamos, então, suprimir o livre-arbítrio do outro, constranger o outro para que ficasse na minha dependência e no meu poder. Depois que eu e você apanhamos muito no sentido de que a energia sem castigo não tem castigo, a energia que eu emiti ela volta para mim, e grande parte dessa sombra, dessa fantasia que você e eu temos, que tira a gente do centro, foi as histórias que eu escolhi viver no livre-arbítrio quando não tinha muito maturidade emocional. Por isso que aqui na Terra foi criado o corpo emocional. O corpo emocional é um atributo dos terráqueos, terrenos, terrícolas, celestiais, os filhos de Gaia, os filhos da Mãe Rosa Dourada, que nascem aqui. Aqui nós temos o corpo emocional. Os seres das estrelas que a gente tem, contata na aldeia, nos nossos trabalhos e outros, que de outros grupos, outros lugares que contatam, não tem corpo emocional. E o nosso corpo emocional existe justamente para a gente aprender a lidar com as emoções que foram manifestadas em excesso, na busca pela excelência do poder, na excelência do controle, na excelência da manipulação, na excelência da falta de caridade. A gente exagerou. Mas não há julgamento. Aí o pai falou assim, então tá bom. Vocês que usaram isso com muita força e desequilibraram, eu vou criar uma nova situação. Porque vocês são filhos e filhas diretos do meu coração, a minha imagem e semelhança, e ninguém é para se perder. Lembra a mensagem do Jesus? Que ele falou que as ovelhas desgarradas, ou o pai faria mais festa quando voltasse um para o céu, do rebanho que havia perdido,
do que os 99 que já tinham consciência? Essa é a história. O pai, a mãe, a fonte, não deseja perder nenhum de nós. Então ele deu a experiência da encarnação, deu a experiência das emoções que nós exacerbamos e trouxemos aqui na Terra para conviver junto com os próprios parceiros que a gente havia guerreado. Vamos supor, eu era do planeta X e você era do Y, e a gente criava uma guerra. A gente se matou, se destruiu mundos. Aí o pai falou, vai lá, vai curar isso aí. Eu quero vocês de volta porque vocês pertencem a mim. E eu quero então que vocês tenham a mesma consciência que eu tenho, porque quando eu te criei era para que você fosse e manifestasse a minha imagem e a minha semelhança. Como é bom saber que eu sou amado por Deus. Você já pensou nisso? Como é bom saber que o Pai não me abandonou. Nem a você, nem os outros que não entendem isso. Então, pegando o tema de hoje, que o futuro não existe, vamos falar alguma coisinha, quem sabe ajuda a alinhavar aquilo que me veio para ser falado. O futuro é o tempo que vem posteriormente ao presente. Lembra? Nessa dimensão que a gente tem, chamada tridimensional, eu tenho ontem, o hoje e o amanhã, aqui nessa dimensão. Subindo a partir daí, da quarta para cima, tudo é agora. Tudo é agora. Então, o futuro é aquilo que vem depois do presente. O futuro é estar referenciado a algo que vai acontecer. Então, o futuro é utilizado, por exemplo, na mecânica clássica para algo que está por vir. Lembra uma frase esquisita e maravilhosa? O futuro Deus dará. O futuro pertence a Deus. Você e eu e os outros que não nos conhecem. Quem prevê o futuro? Olha, eu já fui mais de uma vez ler tarô. Faz muitos anos que eu não faço isso mais. Porque aí eu comecei a amadurecer, cheguei à conclusão. Então eu lia tarô por causa de um amor, eu lia tarô por causa de um emprego, de uma situação econômica que estava difícil, até por causa de saúde. E às vezes saúde de pessoas da família, pais. Da minha família original, eu não tenho mais pai, nem mãe, nem irmãos, só sobrou eu por enquanto. Por enquanto, tá. Tive filhos também com problemas, dificuldades na infância. E eu diria que daquilo que me falaram, nem no tarô e pessoas consideradas fidedignas, nem 50% acertaram. Vai lá na cartomante, gasta todo o teu dinheiro como 20, 30, 40 anos atrás eu fiz. A maioria das coisas não acertam. Por quê? Porque o inconsciente é atemporal. Porque aquilo que hoje está, nesse agora, na terceira dimensão, programado para acontecer, nesse tempo que temos aqui no planeta Terra, de terceira dimensão, amanhã já pode ter mudado. Até a previsão que você combinou. Porque o livre-arbítrio determina coisas. Aí eu fui aprendendo uma coisa. Não adianta buscar previsão. O que adianta? É buscar o meu centro. Porque o meu centro divino do meu coração é o grande orientador. Então, há uma uma sucessão de situações e acontecimentos que não se pode evitar. Pode chover mais, chover menos, a enchente, como infelizmente está dando no sul. Fogo, como está dando na Austrália e em outros países, até nos Estados Unidos.
outras enchentes, terremotos, como deu outro dia, enchente de Miranda, morreram mais de 150 pessoas, terremoto que tem aqui. Então, isso que está por vir, chamado coisas do destino, e que nenhum oráculo consegue programar, porque faz parte daquilo que é chamado a experiência. Aquilo que é a experiência humana. Então veja, aí então, a partir do futuro, nós entramos numa determinada situação. O futuro então está relacionado com o tempo. O que é o tempo? Há alguma definição interessante que o tempo ele tem uma relação, uma duração, vamos chamar assim, relativa das coisas que cria no ser humano a ideia do presente. Isso é real, porque eu estou aqui agora, nesse momento, falando com vocês, e agora deve ser mais ou menos, se não tiver falha, o meu relógio aqui, 21 horas e 28 minutos dessa segunda-feira. Ok, legal. Então, isso é uma realidade agora. Daqui a pouquinho serão 21 horas e 29 minutos. Agora há pouco era 21 horas e 26, 25. Ok, então, a ideia do presente, passado e futuro, é um período que acontece em eventos na terceira dimensão. Porém, o que a gente está falando aqui, minha linda, meu lindo, é o desenvolvimento da consciência para que eu saia da terceira dimensão junto com o planeta Terra. E eu fiquei preso no ontem, no hoje e no amanhã e esqueci que não existe nem hoje, nem ontem, nem amanhã. Existe o agora. Então, eu tenho que lidar com coisas aqui do tempo. Por exemplo, uma grande parte de pessoas que têm procurado o trabalho do psicológico, do psicoterapeuta, está ligado a rompimentos afetivos. E no rompimento afetivo, as pessoas, às vezes, que não queriam um rompimento afetivo, mesmo aquelas que querem porque não aguentam mais, esses dias alguém falou assim, eu já me separei, uma mulher falou, me separei dele, já fazem 9 meses. Por que separou? Porque não dava, não batia. Era absurdo o comportamento dele. Não havia nada. Mas eu estou morrendo de saudades agora. Não valia nada, não dava para investir, porque não havia troca. Mas eu estou morrendo de saudades. Aí nessa dimensão a gente usa uma frase muito interessante, né? Para o amor, principalmente. Só o tempo faz esquecer um grande amor. Porque a gente aí, quando tem uma relação, a gente desenvolve dependência. A gente, principalmente as pessoas do sexo feminino, tem uma sensação que é muito comentada aqui no consultório. Quando termina uma relação, a criança interior pensa assim, nunca mais eu vou conseguir alguém. É uma grande mentira. Mas eu acredito nessa história que entrou dentro de mim de alguma maneira. Então veja. O tempo existe que ele consegue regulamentar determinadas situações para a nossa vida. Vamos supor assim. Eu vou renovar a minha carteira de motorista que venceu. Então eu vou aonde? Eu vou no Poupatempo. Hoje aqui em São Paulo funciona assim. Se você é de outro estado, de outro lugar, eu não sei. Aqui você liga, entra na internet, entra no site, você agenda, você pega, tem que ter um código, né, a sua senha, aí você agenda. Então eles vão, por exemplo, eles marcam para segunda-feira, dia 15, não importa, segunda-feira, porque hoje é dia 10, segunda-feira, dia 15, às 16 horas, esteja em tal endereço. Aí tem lá 5, 6, 7 lugares aqui em São Paulo que você renova a tua carteira. E você tem que ir lá,
com o teu documento, você vai pagar as taxas absurdas ou não, que eles vão colocar lá, e você vai renovar a tua carteira. Então aqui existe esse tempo. Agora, o tempo também é importante na nossa vida, mesmo que o tempo não existe, porque eu estou falando do tempo de terceira dimensão, e tem o tempo a partir da quarta para cima. O tempo de terceira dimensão, que é aquele espaço que eu preciso para amadurecer, para refletir, para me libertar de uma dor, para concluir que aquela maneira que eu estava sentindo e vendo não era adequada, que aquele impedimento que a vida me deu de algo que não aconteceu, que eu queria tanto, que talvez eu não tivesse pronto, por isso que não me deu, o meu espírito não permitiu. Aí eu talvez chegue à conclusão que eu preciso ter um pouco mais, às vezes, de sabedoria, às vezes mais de humildade, às vezes mais de humanidade, às vezes mais de perdão, às vezes mais de confiança, às vezes mais de fé, para que eu precipite aquilo. E o tempo é gerador da maior dificuldade humana, chamada ansiedade. Em 2002, há 22 anos atrás, eu escrevi um texto chamado Ansiedade e Insegurança e coloquei na internet. Eu tenho mais de 100 mil visualizações desse texto. Foi o texto que até hoje teve mais visualizações que eu escrevi. Por que a ansiedade? A ânsia de a gente tentar ter o controle do tempo. A ânsia de esperar com que as coisas nessa terceira dimensão ocorram. A ânsia da preocupação de alguma coisa que eu não tenho controle, que eu não sei o que vai acontecer. O amor que virá no primeiro encontro ou não. A entrevista de trabalho que eu vou ter para conseguir ou não o emprego. Uma reunião difícil no trabalho que eu posso de repente ser dispensado ou não. Uma situação qualquer familiar que envolve confrontos de ideias diferentes e opostas sobre qualquer movimento. Então, a ansiedade, ela pode causar em nós um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Eu vejo pessoas, olha, eu vou falar com algumas pessoas da aldeia. Atenção, aldeanos. Sabe aquele aldeano, aquela aldeana que está diante de uma direção, dirigindo o seu bonito, potente automóvel, maravilhoso, que custou alguns R$1.000, e que você não tem a sabedoria, a paciência de esperar o trânsito e o tempo. Você fica desesperado, brigando, chegando com todo mundo, porque o trânsito não anda, aquele barbeiro, aquela barbeira que me fechou, que te fechou. É um desejo veemente e impaciente. A dica, se você quiser, você não passa por cima. Porque eu sou tão impaciente. No que eu estou com pressa? Por que eu não respeito que existe o outro também na minha frente? E que não pensa e não sente igual a mim? Então veja, eu passo um processo na vida, mais ou menos, tem o vertical e tem o horizontal. O vertical e o horizontal formam uma cruz, os dois se cruzam. E essa cruz é o equilíbrio. Porém, às vezes, eu ajo verticalmente. Quando eu ajo verticalmente na vida ao tomar atitudes, eu posso agir pontualmente, assertivamente, ou posso agir com rigidez, com raiva, com desejo de poder, com desrespeito ao próximo. Se eu tomo uma atitude e ajo, vamos chamar assim, de horizontalmente, eu vou trabalhando com aquilo que existe nessa dimensão de tempo e de espaço. Veja, eu trabalho com emoções. Eu, como terapeuta, psicoterapeuta de mais de 33 anos no consultório, sou o maior beneficiado
de todas as milhares de pessoas que me procuram esses anos. Por quê? Elas trazem as suas questões. Elas trazem os seus medos, as suas angústias, as suas ansiedades, as suas dificuldades, as suas dores, as suas raivas. E ao tentar estender a mão e o coração para ajudá-las, eu estou promovendo a minha cura pessoal. Porque cada um que vem aqui, eu tenho que ter tido alguma, raramente eu não tive alguma emoção parecida. Então eu estou revendo as minhas emoções para aquilo que eu for falar, talvez sejam soluções que eu encontrei. E muitas vezes são soluções que ao falar para alguém uma notícia, um apoio, uma orientação, uma sugestão, eu estou dando a mesma sugestão para mim naquele momento, porque às vezes aquilo ainda não estava elaborado de uma maneira tão legal. Porque a ajuda do plano sagrado da espiritualidade, que intui o tempo inteiro o nosso trabalho, com correntes de psicólogo, correntes de essênio, correntes sacerdotis e outros, às vezes até o povo das estrelas, ajuda a gente a dar um caminho de um direcionamento. Então veja, se eu estou preso ao tempo, eu fico sofrendo. Se eu entendo que o tempo do universo é um tempo de Deus e não meu, se eu entendo que eu posso fazer uma parceria com o divino e não com o ego, com a personalidade, nem com a pressa, nem com a impaciência, eu vou começar a perceber uma coisa fantástica. O meu futuro é hoje. Se você tem a consciência que Deus é, se você tem a consciência que Deus é, você vai conseguir entender que o futuro é hoje. E se você entende que o futuro é hoje, nesse momento agora, você está abrindo o caminho para a tua consciência da quinta dimensão. Se você não entende que o teu futuro não é hoje, o futuro é alguma coisa que vai vir. Por quê? A quinta dimensão é tudo agora. A quinta dimensão é estado de amorosidade. A quinta dimensão é estado de paz. É onde a Terra, Mãe Terra querida, Gaia, Pachamama, Mãe Rodorá está nos levando para essa consciência do eterno agora. E no eterno agora não tem futuro. O Eckhart Tolle, no livro, que ele fala do eterno agora, ele conta coisas maravilhosas. É um livro bastante interessante, que nos ajuda a gente a ficar no hoje. Enquanto eu, pessoa, você, pessoa, nós, pessoas, não ficarmos no meu eterno agora, eu vou criando expectativa, ansiedade, eu vou criando conflito, eu vou criando dificuldades e barreiras. Então eu vou ficar aguardando o futuro. Quando eu desenvolvo essa consciência do que Deus é e que o futuro não existe, eu abro a porta e o meu caminho para a quinta dimensão. E eu começo a absorver fatores, ideias, conceitos da quinta dimensão, e eu olho a vida aqui terrena de uma maneira diferente, sem a grande preocupação, sem a grande ansiedade, sem entender que é uma grande luta de sobrevivência, mas um espaço de uma experiência sagrada para que eu possa estar atingindo a cada momento o meu melhor, a minha luz e a minha amorosidade. Esse é o programa da aldeia. Querido, querida, se gostou, dá um likezinho, tá? Ajuda a gente aí no score do YouTube principalmente. Ainda temos umas poucas vagas para o ritual do sábado que vem, dia 25, da Ayahuasca. Se você quiser, entra no site da aldeia e veja lá, leia tudo e manda um e-mail para a gente que até terça, quarta-feira eu consigo te encaixar, entende? Então, quinta-feira, se você quiser, no bairro de Ipiranga, teremos mais uma roda de cura ao vivo, que também a gente passa aqui nos canais do Instagram e do YouTube.
Agradeço o seu carinho, a sua atenção e desejo uma semana de paz e harmonia. Um beijo no seu coração. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca, cursos de xamanismo e rodas de cura. Acesse o site www.aldeiarosadourada.org.br.